De hoje, ela é uma reflexão bem interessante. Eu coloquei aqui no nosso texto, né, antes e depois. Antes e depois, né? Ótimo. Obrigado, minha irmã. Obrigado de verdade, tá bom? Antes e depois. Você você já tentou se mudar? Não mudar de casa, mas já tentou mudar situações na sua vida, comportamentos? Você já tentou mudar atitudes erradas que muitas vezes você tem? Você já tentou mudar hábitos que você tem, mas de repente você não consegue? Boa noite, irmã Ângela. Seja bem-vinda, tá? Você já tentou mudar você? Tentar ser um você melhor? Tentar ser uma versão de você um pouco melhor do que você foi ontem ou no passado, mas você não consegue. Tentar ser um pouco mais sensível, amar mais o próximo como a ti mesmo. Você já tentou ter um pouco mais de empatia pelo próximo, mas não conseguiu? E era muito difícil? E você pensou o seguinte: puxa, eu não consigo, não está dando certo. Por que que nós não conseguimos? Por que que nós não conseguimos nos mudar para ser pessoas melhores, para ser pessoas que teriam uma vida menos carregada, uma vida com tanta dor e tanto machucado? Fala, Mateus, abraço para você, parceirão. Tudo bem, Aurelírio? Aurelírio, Lírio dos Vales, um abraço para você, para Jéssica e também para a princesa que vai nascer aí, tá bom? Você já tentou? Você já tentou mudar e não conseguiu? Você já tentou ser uma pessoa melhor e não conseguiu? E de repente você ficou frustrado porque você cansou de tentar? E eu gostaria de falar um pouco com você hoje, antes e depois, né? Esse clipe da campanha de missões, eu nem lembro o ano que era, mas ele fala muito bem essa questão do antes e o depois. Talvez todos os dias da nossa vida nós devemos ter esse encontro que deixa muito bem claro o antes e o depois, ok? Então eu gostaria de começar lendo com você um texto que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 3, a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. Vamos lá para a nossa leitura. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Pastor Edmilson, mais uma vez eu tenho a honra e o prazer de você estar aqui conosco. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a dona Mara, seus filhos, seu neto, né? Você tem uma cara de jovem. Eu lembro que você falou para mim uma vez: eu pareço jovem, cara, mas eu não sou tão novo assim não. Você já tem neto, né? Que Deus abençoe sua vida, tá bom, meu irmãozão? Quando ele viu Pedro, o, o coxo, Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse alguma esmola. Pediu que lhe desse alguma esmola. Pedro, fitando-o, olhando para ele, juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Seu Moacir, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida também.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fitos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo seu cuidado com nossa vida. Eu peço que o Senhor nos dirija para que possamos entender a sua palavra e para que possamos, ó Deus, andar na sua palavra, para que o Senhor possa tocar o nosso coração e aprendermos mais de Ti a cada dia. Obrigado pela presença de cada um, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Fala, Cleiton, um abraço para você também. Deus abençoe a sua vida, Cleiton. Abençoe todos. Não sei se você está em Bauru, ou se você está em Piedade, ou se você está em Guarulhos. Eu não sei aonde você está, mas um abraço para você aí, meu irmão. Gente, eu acho interessante esse texto aqui, essa história de Pedro, porque aqui acontece uma coisa muito legal, né? Quando os israelitas, todo aquele povo, vê aquele grande milagre, porque é um milagre extraordinário. Aquele cara, ele estava ali só pedindo na frente do templo, ele não podia nem entrar dentro do templo por causa do problema dele de saúde. Mas de repente Pedro chega ali e Pedro fala para ele o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro, né? Talvez na mesma situação que você. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. E a vida daquele homem é mudada, é transformada a partir daquele momento. Só que a multidão e o povo, eles correm atrás de Pedro. Quase que nem aquela fala de Jesus quando ele multiplicou o pão para aqueles 5.000 homens. Aquele povo foi atrás de Jesus para receber mais alimento. Aquele povo viu que Pedro tinha feito um milagre, então eles correram atrás de Pedro e pensaram: nossa, esse cara tem o poder. Da mesma forma que eu falei ontem sobre João Batista, que João Batista poderia ganhar muito dinheiro nos dias de hoje, por causa do que ele era, por causa da fala de Jesus sobre ele, por causa de tudo que ele tinha. Da mesma forma, Pedro poderia ganhar muito dinheiro nos dias de hoje, ou talvez até naquela época,
pelo poder de Deus que foi dado a ele, talvez. Talvez ele podia dizer assim: é verdade, foi eu mesmo. Me adorem, me apreciem, olha como eu sou forte. Talvez ele não diria nessas palavras, mas ele poderia vestir um casaco, um paletó, uma túnica de repente, poder que não era dele e se gloriar na presença de todos. É interessante pensar dessa forma. Mas só que, veja bem, esse mesmo Pedro, que ele chega na frente de todas essas pessoas, e fala que aquele milagre, aquela cura, aquele poder que deu de novamente andar para aquele homem, ele fala o seguinte: esse poder não veio de mim. Eu fico me perguntando, cara, se eu e você conhecêssemos Pedro pelos relatos dos evangelhos, quando ele estava caminhando com Jesus, e depois nós ouvíssemos essa fala do mesmo Pedro para aquela multidão, nós diríamos assim: não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, deve ser outra pessoa, mas não é Pedro. Aquele Pedro que dizia assim: Senhor Jesus, pode ficar tranquilo, se todo mundo abandonar você, eu não vou. Senhor Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus, manda eu andar com você aqui nessas águas. Fala para mim poder andar também com você aqui nessas águas, que eu vou. Senhor Jesus, eu não vou te abandonar. Um Pedro confiante de si. Um Pedro que achava que ele conseguiria mudar a história. E tem muito mais sobre Pedro. Senhor, tem compaixão de ti. Não deixe que as pessoas destruam você, te matem, te façam sofrer. Aquele mesmo Pedro que quando foi no monte orar com Jesus, ele dormiu. E Jesus fala para eles assim: vocês não podem vigiar nenhuma hora. Esse Pedro que é eu e você, esse Pedro que somos nós, esse Pedro da autoconfiança, esse Pedro que não consegue enxergar a realidade da vida e das coisas. Esse Pedro que precisa ser tocado por Jesus para ter um antes e um depois. Esse Pedro que agora que ele teve a oportunidade de receber, a glória do povo, agora que ele teve a oportunidade de ser reconhecido e apreciado, esse Pedro do depois, ele não quer a glória para ele, não. Esse Pedro do depois, que é crucificado, segundo alguns historiadores, de ponta cabeça, ele não quer a glória mais para ele. Esse Pedro que reconhece e entende que se não for Jesus, não existe nada. Este Pedro que em uma das suas cartas ele diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo oportuno. Dois Pedros, dois vocês, dois eu. Um que tenta conseguir com a própria força alcançar os objetivos, alcançar a Deus, como aquele povo que construiu aquela torre para tentar colocar o nome deles para ser adorado e apreciado, para ter um nome grande. Este Pedro de antes, que não sabe o que é se rebaixar. Esse Pedro de antes, que não consegue perceber a necessidade ao redor.
quando eles estão indo para a ceia, é preciso que o Senhor pegue um pano e uma bacia com água para lavar os pés deste Pedro. Esse cara não era o mesmo. Esse camarada não era o mesmo. Alguma coisa aconteceu na vida desse cara. Meu irmão e minha irmã, você já ouviu aquele versículo que fala o seguinte: da mesma forma se alegram os anjos do céu quando um pecador se arrepende? Você já ouviu esse texto, essa fala, esse versículo? É muito difícil eu e você conseguirmos enxergar a necessidade que temos de mudança. É muito difícil eu e você conseguirmos mudar um hábito ou uma atitude errada que nós temos. É muito difícil. É muito difícil. Mas, quando você chega na presença de Jesus, quando você passa pelo crivo da cruz, quando você passa pela experiência da cruz, você não é mais o mesmo. Na nossa fala de ontem, produzir fruto digno de arrependimento. Quando você passa pelo crivo da cruz, os frutos da sua vida são frutos de arrependimento, da sua e da minha vida. Aquele Pedro que estava ali, perante aquele homem coxo, aquele Pedro que escreveu as cartas para a igreja, não era aquele mesmo Pedro do antes. Era um Pedro que tinha passado pela cruz de Jesus. Não é fácil, meu irmão. Para que eu e você possamos ser mudados, transformados, melhorados, lapidados, nós precisamos passar pela cruz de Jesus. Nós precisamos chegar aos pés da cruz e reconhecer que se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Pedro, ele aprendeu isso quando ele reconheceu que ele não conseguia sustentar nem o que ele falava. Quando ele reconheceu que a força que ele tinha não podia sustentar os argumentos dele. E quando ele senta na praia diante do Salvador da vida dele, e ele fala o seguinte: Pedro, apacenta os meus cordeiros. E ele entende que ele não pode, mas na força de Jesus, ele pode. Esse Pedro é o Pedro que eu e você precisamos ser. Mas se nós tentarmos, nós não conseguiremos. Nós precisamos ir aos pés da cruz de Jesus. Somente, meus irmãos, somente chegando nos pés da cruz de Jesus, nós podemos ser libertos das algemas, da escravidão e da dor do pecado. Somente aos pés de Jesus. Eu posso ir à igreja, eu posso fazer a minha oração, eu posso fazer a minha reza, eu posso fazer os meus rituais, eu posso fazer tudo que eu acho que é bom para um ser humano. Mas se eu não for até a cruz de Jesus, não existe depois, só o antes. Só o William que acha que pelo poder dele ele conseguirá fazer alguma coisa. E eu gostaria de ler esse versículo com você, que está lá em Lucas, para a gente poder encerrar o nosso tempo, que ele diz assim, aqui, vou ler o versículo, ok? Lucas capítulo 15, versículo 7.
Lucas, mesmo escritor de Atos, né? Lucas, capítulo 15, verso 7. Ele está falando aqui da parábola da ovelha perdida. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas ele diz o seguinte: digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meu irmão e minha irmã, talvez você já aceitou Jesus, você já colocou a sua confiança nele, você sabe que ele é o Salvador da vida, mas talvez você tenha andado com uma vida que não está aos pés da cruz de Jesus. Talvez você precisa tomar uma decisão de ir novamente para a cruz de Jesus, para que ele possa renovar e você ter um depois. Um William depois, né? Um José, seja quem for depois, que reconhece a Jesus acima de todas as coisas. E quando fala essa alegria, digo a vocês, tem um outro texto que fala sobre ter uma festa no céu. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Essa alegria no céu, eu estava tentando procurar uma maneira de exemplificar para você como que isso poderia ser. Como que poderia ser essa alegria no céu por um pecador que se arrepende, por uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que talvez estava andando desgarrada. Como seria isso? E eu consegui uma figura-imagem que talvez não vai exemplificar bem, mas eu sei que vai te ajudar a entender exatamente o que pode acontecer lá no céu quando eu e você mudamos de um pecado que existia na nossa vida, quando eu e você mudamos de uma atitude errada que tem na nossa vida, quando eu e você conseguimos enxergar algo que nós não conseguíamos ver antes. Quando nós temos essa mudança na nossa vida, quando uma pessoa se arrepende do caminho que ela estava andando e se volta a Jesus, a alegria, ela pode ser entendida da seguinte forma. Vamos ver se eu consigo trazer aqui para você. Todo mundo na expectativa. Interessante, né, pessoal? Essa é a alegria, essa é a exultação, esse é o grito de aê! O William conseguiu! Ele conseguiu ver! Ele conseguiu enxergar! O William vai para o céu! Ele é de Jesus! Essa é a alegria. O Senhor Jesus, meu irmão, ele exulta, de repente, quando você tem uma conquista, de repente, quando eu e você conseguimos comprar um carro, quando eu e você, de repente, né, conseguimos aí ser salvos de alguma situação que a gente estava enfrentando na vida. Ele fica feliz, porque ele regozija comigo e com você. Mas, quando um pecador se arrepende do seu caminho. Ah, meu irmão,
aí há uma alegria no céu. Aí uma alegria no céu. Eu não sei quantos anjos tem lá. Eu não sei se são muitos ou se são poucos, mas há uma alegria quando um pecador muda do caminho errado. Meu irmão e minha irmã, se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada, se você precisa ir novamente aos pés da cruz de Jesus e dizer assim: Senhor Jesus, realmente eu preciso voltar, como filho pródigo. Meu irmão e minha irmã, essa imagem vai ser a imagem do que está acontecendo no céu. Porque você se arrependeu, eu me arrependi do caminho errado que eu estava andando. Mais uma vez aí para vocês, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa ser real na sua vida. E se tem algo que você precisa levar aos pés de Jesus, que você possa fazer, que o Senhor Jesus e os anjos do céu vão se alegrar com o nosso arrependimento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor e obrigado pela sua bondade. Esteja com cada irmão, ó Deus, que está aqui nessa transmissão, cuidando, abençoando e dando forças para que possa continuar andando com o Senhor. Ó Pai, temos situações em nossas vidas que nós não conseguimos ver, mas eu peço a Ti que o Senhor esteja nos mostrando para que nós possamos ter uma alegria maior na caminhada e para que o Senhor possa ser cada vez mais glorificados em nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém